Tudo bem? Como é que tá, Luizão? Olha. Tudo bem, graças a Deus. William, meu amigo, e aí, se apresente aí pro pessoal, fala um pouco aí de você, né, do seu cargo que você exerce aí no Rio Grande do Sul. Fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Já quero agradecer o convite, Luiz, né? A gente já trabalhou, né, de certa forma, junto aí no cursinho ali pela Adverum, lá um braço da SERS, lá Sim, acho que foi no ano de 2018, né? Conseguimos foi fazer uma 2018, preparação, isso mesmo. 2018, né? Conseguimos fazer uma preparação aí para alguns candidatos aí. Hoje, talvez colegas, né? Estão aquele Sim, concurso era do Rio muitos Grande do Sul, né? são Então delegados. estão na academia de polícia Sim, hoje, são cara. delegados. Olha Tenho, aí, tenho tá grandes vendo? amigos lá, né? Inclusive conterrâneos meus lá da minha cidade natal. Mas enfim, muito obrigado pelo convite, né? E quando precisar, cara, eu sei que o tempo é curto, né? Tanto para mim como para ti, né, cara? As atividades aí, como professor e como É difícil. delegado, é bem difícil conciliar, né? Mas a gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre acaba arrumando um jeito. É como o tema do nosso assunto de hoje, né? Os desafios do concurso não deixam de ser Pois os é, né? desafios da vida. Então a Nós gente tem que se sofremos organizar. muito, né, nessa caminhada de estudo aí, foi difícil, né? Foi bem puxado, né? Então a intenção aqui, É William, verdade. inclusive, é falar um pouco sobre essa dificuldade que é, né, o estudo para o curso delegado, os dias de estudo, as experiências, né? Eu queria que você começasse aí, né? Eu vou puxando o bonde aí com você depois, né? Como é que foi essa preparação aí? Porque tem muitos alunos que vão assistir essa live depois e uns que estão assistindo agora, que eles querem a carreira, né, de delegado e sempre muitos me perguntam, professor, como é que foi seu estudo? Como é que é o seu dia a dia? Como é que era o seu dia a dia como concurseiro? O senhor fazia só para delegado ou fazia outros cargos também, né? Enfim, né? Então fala aí um pouco aí da tua experiência, né? Você hoje, né? O William não falou, mas ele é delegado no Rio Grande do Sul, tá? Professor universitário também, né? Então tá aí na mesma pegada, né? Tanto como professor como delegado. Então, William, o que é que você fala aí da sua preparação, né? A época de estudo, né? Que a gente sabe como é difícil, né? Dinheiro contado ali para viajar, fazer as provas, né? Enfim, né? Não, é verdade. Espero que eu consiga comentar, né, de uma forma bem clara aí para o pessoal sobre tudo isso que envolve eu vou dizer a carreira do concurseiro, porque o concurseiro não deixa de ser uma profissão, né, Che? Com Não é certeza, a fácil. profissão. É. Eu vou me apresentar então para o pessoal rapidamente, né? Para quem não me Sim, conhece aí, o meu nome é William Garcês, eu sou delegado de polícia no estado do Rio Grande do Sul, né? Estou na profissão há quase 10 anos, né? Eu fecho agora em novembro aí 10 anos de profissão, mas eu ainda me lembro até hoje como se fosse ontem, né? Como é estar na estrada, né? Como estar na estrada daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, né? Que no meu caso era a aprovação no concurso para delegado. Eu sou professor aqui também de uma faculdade no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, né, chamada FEMA, e também tenho vínculo com alguns cursinhos, né, com a Adverum, que é um braço da SERS, tenho também um vínculo com a Casa do Concurseiro, já também atuei, de certa forma, aqui junto com o professor Davi André da Costa, aqui no Rio Grande do Sul, que é um ícone aqui no estado, né, o concurseiro aqui no Rio Grande do Sul, que não conhece o professor Davi André, eu sempre falo, né, não é puxar saco, né, porque ele é o meu mentor, mas bom é está fora bom, de né? rota, né? Que não, nunca ouviu falar do Davi André da Costa, está fora de rota, né? Mas então, vamos lá, Luiz, mais uma vez obrigado, né? Vamos começar agora, né, a conversar aí sobre os desafios do concurso para delegado, né? Eu pretendo falar um pouco da minha trajetória, né? E talvez essa conversa não seja só sobre o concurso para delegado, mas sobre o concurso público em si, né? Porque a Com mesma certeza, sem dificuldade que dúvida. se tem no concurso para delegado e polícia, né? Se tem no concurso para juiz, para promotor, para defensor público e para outros concursos também, né? De uma envergadura um pouco menor, né? Mas tudo requer sacrifício, tudo requer esforço, né? Nada vai cair de graça, nada vai cair no teu colo se você não se esforçar, se você não correr atrás daquilo que você quer. Então, Com certeza. Eu sempre falo para eles, né, assim, para os alunos, né, que
O estudo, ele é uma superação diária, né? Porque é muito cansativo. Você estudar não é algo, assim, prazeroso, né? Digamos, o estudo para concurso, ele é sofrido, ele exige mesmo. É um concurso para delegado mesmo, você vai lá, que nem eu fiz, o meu eu fiz em 2014, né? Então faz 6 anos, né? Fiz a minha prova de delegado aqui no Tocantins. Eram, sei lá, não sei se deu 16 mil candidatos, 15 mil e pouco. Geralmente, na minha época, né? Não sei como era na tua, William, mas na minha época, a quantidade de candidatos era, porque a tua época anterior a mim, inclusive, né? Ela variava muito, assim, entre 8 mil e 12 mil, 13 mil, né? Agora, óbvio, tem concurso, por exemplo, delegado de São Paulo, que aí é uma galera, né? Delegado de Minas, né? Eu fiz Paraná também, inclusive fiz delegado do Paraná, não lembro, acho que deu quase 20 mil, 18 mil também, que aí são concursos que dá muita concorrência. Rio Grande do Sul eu não cheguei a fazer prova, na minha época não abriu, quando abriu foi, eu já era delegado, a gente foi professor, inclusive, né? Como você falou aí, do último concurso, né? Temos alunos, Exato. graças a Deus, estão na academia aí, né? Logo, logo serão delegados de Polícia Civil também, né? Então, assim, nessa trajetória aí, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, não sei se você concorda comigo, principalmente você quer uma carreira de ponto, o interessante é você focar na carreira, né? Às vezes eu vejo gente fazendo delegado, promotor, juiz, defensor, e assim, são pegadas, de certa forma, por um lado, similares, mas há uma distinção ali na forma de estudar, né? As temáticas que são cobradas, né, William? Então, muitos alunos, eles ficam assim, perdidos, né? Fazendo prova e tudo que é concurso e esquecem de focar aí, né? Num cargo específico. Na minha época, eu só fazia delegado, né? Na verdade, isso aí está muito relacionado, Luiz, a uma coisa que eu chamo que é a globalização do concurso, né? Hoje em dia, os concursos não são mais locais, regionais. A galera que faz concurso no Rio Grande do Sul faz no Acre, né? Quem faz concurso em Faz, Santa Catarina faz no Amapá. Então é o seguinte, a galerinha está faz. correndo atrás. E quem mais se esforça, mais se empenha, é geralmente as pessoas que vão conseguir atingir, né, os seus objetivos. Obviamente, né, há sempre aquela questão que o pessoal comenta da questão da inteligência, né? Lógico que a inteligência ela é um dos fatores determinantes, né, na tua aprovação ou não, né, a agregação do conhecimento. Mas não são raros casos, a maioria dos casos que eu conheço são de estrela, né? Não é aquele caso gênio, isso aí vai descontar, né? São pessoas que venceram pela persistência, pela disciplina, pelo foco, né? Por não desistir enquanto não atingir aquele objetivo, né? Então, são questões realmente que são circundantes no concurso público, né? E tem muita gente que pensa, né? Fica, mas fulano de tal passou em 4 provas, 5 concursos, passou em... Cara, assim, tá, ele passou em 5, ele vai trabalhar nos 5 ao mesmo tempo, ele vai trabalhar em um concurso, um carro que ele passou. Então você precisa passar em um, no que você quer. Então foca nisso. Se você passar em 3, 4, ótimo, tranquilo, bom para você, você vai poder escolher, né? Mas o importante é você entender, né, o aluno entender que ele tem que fazer a parte dele ali, né? Ele tem que estudar, ele tem que se dedicar no que ele quer, tem que ter fé, tem que ter força mesmo de vontade. Eu sempre, na minha época, eu tinha comigo que eu tinha que transpirar muito, né? Que é o quê? Me esforçar, ler, reler. Nossa, cara, olha, por exemplo, penal. Eu sou professor de penal, tu também, né, William? Professor de penal. Isso. É uma matéria que eu gosto muito. Eu já, na época de delegado, eu já dava, eu fazia os concursos. Eu ainda não era professor. Eu fui professor, eu comecei a dar aula logo em seguida, em 2015, quando eu fui aprovado aqui, né? E assim, eu sempre gostei muito de penal, mas penal era uma matéria que eu tinha que ler muitas vezes, porque quando chegava na hora da prova, sempre tinha aquelas dúvidas, né? Porque as provas de delegado, meu amigo, a prova discursiva é pesada, né? É pesada, a prova de penal e processo, né? São provas muito pesadas, então você tem que ter um domínio muito grande, até porque, pô, você vai ser delegado, você vai trabalhar no combate a crimes, né? Você vai investigar crimes, então você tem que ter domínio nisso aí, né? Então eu lia demais, eu lembro que na época que eu estava estudando, né? Aí tem uma temática que eu acho que era teoria da imputação objetiva, né? Então eu sempre, na época eu tinha uma dificuldadezinha nesse tema,
Hoje, né, tá tranquilo, óbvio, né? Mas na época era estudante e tal. Eu lia 1000 vezes aquilo ali, 1000 vezes, várias vezes, várias vezes. Aí teve uma prova que eu fiz na época que caiu isso na prova discursiva, não lembro qual foi, né? Ou foi no objetivo, agora não lembro. E eu vi que aquela minha insistência no estudo do tema, né? Porque tinha temas que não precisava estudar. Eu sempre selecionava os temas que eu tinha mais dificuldade, né? Então isso aí me ajudou muito no estudo, né? Eu usava isso como tática, né? Eu gostava muito de abordar matérias que eu tinha dificuldade, e aquelas que eu tinha, aqueles temas e matérias que eu tinha uma facilidade maior, eu só ficava mais na revisão, até para poder ganhar tempo, né? É. Não, isso aí, inclusive, isso aí faz parte da estratégia do candidato, né, Luiz? Uma coisa Sim. muito importante na preparação para o concurso específico é a tua estratégia. Eu sempre digo assim, ó, a pessoa tem que conhecer a realidade dela. Não adianta tu fazer os melhores cursinhos, tu ter o melhor material se tu não conhecer a tua realidade. E isso passa também por identificar aquelas matérias que tu tem mais facilidade ou mais dificuldade e organizar o estudo, né? Por exemplo, no concurso para delegado, obviamente, penal e processo penal é muito mais cobrado, né, com uma intensidade muito maior, uma carga de dificuldade muito maior, né? Então, se tu vai direcionar o teu estudo para o concurso para delegado, né, aquilo que eu chamo de matéria de formação básica, né, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Essas 4 matérias, né, elas fazem parte da formação básica do concurso para delegado, assim como de outras carreiras de natureza jurídica, né? Então, você precisa fazer um aprendizado constante dessas matérias. Você não pode interromper esse aprendizado. A partir do momento que tu começar a tua preparação nessas matérias, tu tem que estar constantemente revisando o que tu já estudou para tu não chegar 2, 3, 4 meses depois de tu já ter estudado determinado ponto do edital e ter que praticamente aprender de novo a matéria, né? Aí, lógico, nós temos outras matérias circunstanciais, vamos dizer assim, né, que não fazem parte da formação básica, mas que vão eventualmente cair no concurso, tanto para delegado como outro concurso que tu vais fazer também, né? Então, nessas matérias em que você não vai fazer um aprendizado constante, vamos dizer assim, nessas matérias circunstanciais, você pode fazer o que eu chamo de uma leitura agressiva, né? De 3, 4 vezes você faz uma leitura agressiva de determinado ponto, né? Um período antes da prova, e você vai estar preparado para resolver questões a respeito desse ponto. O que você não pode deixar de fazer é estudar as matérias principais que caem no concurso, né? O candidato que chega, por exemplo, num concurso para delegado de polícia, com insegurança em direito penal e processual, fez uma preparação errada, né? Fica difícil. Porque a gente nunca sabe tudo, né? O estudo é sempre uma constante e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? É óbvio que talvez seja muito difícil tu chegar naquele patamar de que tu não vai ter dúvida nenhuma a respeito de um conteúdo. Agora, tu não pode chegar numa prova, né, com um nível de insegurança muito grande. Até porque isso aí vai te causar um desgaste mental, né, vai te causar uma pressão psicológica e vai acabar te atrapalhando, né, no dia da prova, né? Quando já estiver com a preparação em tese concluída, né, tu vai chegar no dia da prova ali com uma insegurança, isso vai acabar jogando contra ti, né? Então são vários fatores, né, nesse desafio do concurso, não só para delegado, como para outras carreiras também, né? E tem gente assim, né, muitos me perguntam, né, William, assim, quando você estudava, professor, você lia um livro inteiro? Tem essa pergunta, né? Você lê um livro todo de penal, um livro todo de constitucional? Eu falo assim, olha, teve um momento na minha vida de estudo que eu li, praticamente eu li os livros mesmo, né? Básico, penal, constitucional, processo penal, legislação extravagante, criminologia, medicina legal, né? Que são as matérias que caem em prova de delegado. Cai civil também, tem concurso que cai processo civil. Tem concurso que cai até previdenciário. Aí muita gente pergunta, mas previdenciário para quê? Não tem nada de previdenciário, né? Dependendo do concurso, se for delegado da PF, por exemplo, há crimes previdenciários ali que são investigados. Então, é interessante ter conhecimento na matéria, né? Então, assim, me perguntam isso. Eu sempre falo o seguinte, olha, eu acho que para formar uma base, se você está começando agora, do zero, é muito interessante a leitura de doutrina, porque você vai ter base para formar o seu conhecimento
inicial, para aí sim você partir para revisões e mergulhos profundos em temas chaves, né? Que era o que eu fazia já na época de estudo para delegado. Eu fiz uma faculdade muito boa, né? Na minha faculdade eu lia livros e falo isso com os meus alunos também, William, aí, da faculdade, ó. Na minha faculdade eu tinha livros em casa. Eu não ganhava bem, eu era soldado da PM, na época era 1.000 e pouco salário. Hoje é bem melhor lá, né? Na PM Alagoas. E eu, até no comecinho, eu nem trabalhava assim, ganhava só um salário, depois que melhorou com o concurso da Polícia Militar. E eu tinha um livro de penal, processo penal, eu tinha livro de constitucional, ia comprando aos poucos. E eu li os livros inteiros. Então isso aí me ajudou demais. Então eu saí da faculdade em 2010 ali e eu consegui, depois de um ano, emplacar um estudo bem direcionado, né? Então eu estudei mais ou menos 2 anos e meio, porque entre provas, né? Porque eu estudei 1 ano e meio, comecei a fazer muitas provas até passar uma luta, né? Então assim, o que eu fazia? Eu revisava tudo, eu tinha uns resumos bons. Hoje tá top, né? Hoje você recebe, tem um monte de PDF aí e tal. Na minha época não era desse jeito, né? Era mais Mas, restrito. é Então, uma questão. Nessa questão aí de PDF, né, eu tenho uma certa resistência quanto a essa venda de materiais, né, esses PDF, esse material de resumo, né. O que eu sempre falo para o pessoal, né, isso também varia muito faça o de seu resumo, né? É como. o ideal, né? Não, é que eu me refiro ao seguinte, ó, a pessoa que faz o resumo, ela entende, né? Quem fez o resumo entende o resumo que foi feito. Agora, eu Bota fazer no um resumo resumo, dos outros. né, e mandar para outra pessoa, não vai adiantar, né? Não entra na minha cabeça como é que o cara vai estudar por resumo feito por outra pessoa. O que eu sempre digo também nessa questão aí, isso passa naquela parte de conhecer a tua realidade. Tu tem que identificar a tua forma de aprendizado, né? Por exemplo, tu referiu agora aí que tu fazia leitura de livros completos. Eu também já fiz isso, né? Já fiz isso, mas eu entendi, né? Eu me conhecendo melhor ao longo da estrada, eu vi que a minha forma de aprendizado não era essa. Para mim, a leitura funciona, é uma boa técnica. Eu consigo aprender, absorver com uma leitura. Mas a melhor forma de aprendizado para mim, no meu caso, é assistindo uma boa aula e dessa boa aula fazendo um resumo com as minhas palavras. O meu material de estudo, que eu tenho até hoje, ele é criado por mim. O material que eu uso hoje nas aulas é o material que eu usava quando eu estudava, que eu fiz quando eu estava estudando para o concurso para delegado. E lógico, eu vou atualizando, né? De acordo com a Sim. jurisprudência, o que vai mudando, eu vou atualizando o material. Mas é o meu material. O material que eu tenho, ele é feito por mim. Então, eu pego o meu resumo e eu entendo. Eu leio coisas que eu escrevi há 10 anos atrás e eu consigo lembrar o que é que eu quis dizer com determinado resumo. Tu vai resumir aí 4, 5 páginas de livro em um parágrafo? Olha, é a pessoa que fez o resumo que vai entender aquilo ali. Um terceiro que Sim. leia vai entender que está faltando informação ou não vai compreender a extensão do texto, a abrangência, né? Então, isso também faz parte, né, desse processo de estudo, né, desse processo de conhecer a sua própria realidade, de organizar o seu estudo, identificar o melhor material. E isso, assim, ó, eu não consigo ver como uma fórmula mágica, né? Não adianta Não, eu não dizer é. aqui, estude por aula, estude por livro, né? Faça o seu próprio resumo. Tem pessoas que são viciadas naqueles mapas mentais, né? Os mapas Pois é. mentais. Eu vejo aquilo, eu vejo que é uma boa técnica, para alguns pode funcionar melhor. Para mim, não é a melhor técnica, né? Não tô aqui condenando, mas para mim, não é a melhor técnica de estudo mapa mental, né? Porque o mapa mental eu vejo que ele não te dá, ele te permite você, olhando uma imagem, você lembrar de pontos, né? De pontos de determinada matéria, mas ele não te traz o conteúdo ali, né? Então, tu decorar pontos pelo mapa mental, eu não acho que seja a melhor técnica para aprovação num concurso, né? Eu sempre digo, eu aposto, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu aposto as minhas fichas numa boa aula, né? Assistir uma boa aula, uma aula bem explicativa, onde o professor coloque a matéria de uma forma de fácil compreensão, né? Eu sou professor, mas eu já fui aluno, né? E tu também, todo mundo, né? Todo professor já foi Sempre, um dia sim, aluno. todo mundo, né? Sim. Hoje, né, das aulas que eu tinha
que me davam vontade de não sair mais daquela aula, de ficar ali, porque eu estava aprendendo muito. A impressão que eu tinha em algumas aulas é que eu estava aprendendo em 1 hora coisas que eu não aprendia em 4 horas de leitura, vamos supor, né? Mas também eu tinha aulas que davam vontade de sair correndo dali e ler um livro, que eu tinha a impressão que seria mais produtivo, né? Por conta ou Com da certeza. didática, às vezes até por conta do próprio conteúdo, né? Todo mundo tem aquela matéria que gosta mais de estudar. E uma coisa que eu sempre digo pro pessoal que está na estrada é procurar evitar aquilo que eu chamo do ciclo negativo. O que é um ciclo negativo? Tu tem uma matéria que tu não gosta muito, né? Vamos chutar aí, direito agrário. Pô, ninguém estuda direito agrário. Ixi, meu Deus. Não vem mentir para mim, entendeu? A menos que tu vá fazer um eu já curso lidei, ó, específico, eu já lidei né? com. Eu já peguei casos, vários casos de conflito de terra, inquéritos, eu envolvia conhecimento de agrário, vários e vários Exato, casos, exatamente. vários. Mas eu prefiro assim, o direito agrário, ele não faz parte daquele bloco de formação de base. Ninguém estuda constantemente o direito agrário. O direito Não, agrário, quando é no meu caso, assim como outros ramos que não tem muita incidência, tu vai fazer aquela leitura excessiva. Tu vai ler 2, 3 vezes aquele instituto para tentar memorizar alguns aspectos. Mas tu não vai estudar constantemente o direito agrário, a menos que tu vá fazer um concurso específico na área, essa matéria seja o núcleo fundamental do digital, né? Então, por exemplo, como eu vinha falando, a questão do ciclo negativo. Ah, não gosto de direito agrário. Tá, mas não gosto por quê? Pô, eu não gosto porque eu não sei. E tu não sabe por quê? Porque tu não estuda. Então tu fica naquela, eu não gosto porque eu não sei porque eu não estudo porque eu não gosto, eu não gosto porque eu não... Tu entra nesse ciclo. E tu nunca sai desse ciclo. É um ciclo negativo viciante, né? Então, o concurseiro, a partir do momento em que ele identificar, né, essa rejeição por alguma matéria, dependendo do grau de importância dessa matéria no edital dele, ele vai ter que dar um jeito de superar isso, né? Por exemplo, com no concurso certeza. para delegado de polícia, né? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, não tem como tu não gostar, né? Se tu não gostar, tu vai ter que aprender muito rápido a gostar disso, porque faz parte do núcleo fundamental. Aí, além a isso, tu tem direito civil, tu tem processo civil, tu tem direitos humanos. Então, essas matérias que tu não vai precisar fazer um estudo constante, até porque elas não caem em todas as etapas, né? Caem na primeira fase, depois na segunda fase da prova escrita, algumas já caem fora, na prova oral também. Então, tu vai fazer aquela leitura agressiva, mas tu precisa vencer o ciclo negativo. Né? Tu não pode ficar naquela, eu não vou estudar isso porque eu não sei muito porque eu não gosto porque eu não estudo porque eu não sei. Tu entra nesse ciclo. Tu tem que dar um jeito de vencer isso, né? Para te produzir um estudo completo a respeito de toda a matéria que envolve o concurso que tu vais prestar, né? E você está batendo num ponto aí muito importante. Eu já falei várias vezes para os alunos, né? Isso, se você não gosta de uma matéria, você tem que vencer, né? Buscar vencer esse bloqueio. Por exemplo, aqui no Tocantins, quando eu fiz a prova, caiu direitos humanos, né? E caiu pesado. O que eu fiz? Uma matéria que não vi, não dava aula ainda, mas depois eu comecei até a dar aula de direitos humanos, né? E na época eu estudava assim, mas não muito, né? Eu simplesmente peguei ali um livro mesmo, né? Até tinha o livro do Portela, até eu tenho ele aqui ainda. A parte de direitos humanos eu li quase inteira com base no edital. Por que isso? Porque direitos humanos eram 5 questões e você tinha que acertar no mínimo 3. É muita coisa, né? Então, conheço pessoas que só acertou 2 e já ficou no corte ali, entendeu? Então, eu baseei, isso aqui eu tenho que dominar. Eu tenho que dominar isso aqui nessa prova, senão eu vou perder. Aí também caiu, que muitos concursos caem, a história regional, né? História do estado, não sei o quê, até parte de geografia. Aqui caiu geografia, né? E é engraçado que pedia o nome de um rio lá, não sei o que é, nem lembro mais o que era, história e geografia, enfim, do Tocantins. E eu lembro que quando eu vim fazer a prova, eu vim de carro, né, de Brasília. Eu vim de Brasília para Palmas, né, fazer a prova, capital Tocantins, dá uns 700 e poucos km. Aí, no caminho, eu vi uma placa que era o nome da cidade, que é o nome desse rio, né, que agora eu não lembro mais. Aí eu vi a placa assim, tá, beleza. Aí na prova, quando perguntava o nome do rio, tinha o mapa lá. E o rio tava na direita, né? Assim do mapa. Eu fiquei pensando, aí tinha lá as opções, o nome do rio, né?
Eu fiquei assim, será? Olha assim, ó, o Rio é pra cá. Eu lembro que quando eu vim fazer a prova, tinha uma placa com o nome, né, pra direita. Então acho que é isso aí, né? Essa foi desse jeito, né? Assim, foi meio que na percepção e deu certo. Mas as outras questões, as outras alternativas ali, né, que caiu de história, tal, eu estudei muito. Então, assim, e outra coisa, uma coisa que eu adotava muito como técnica também é 2 semanas antes da prova, eu lia toda a legislação, né? Eu lia a Constituição Federal, porque, ó, gente, a Constituição Federal cai em todas as provas. Você pode ser prova de delegado, prova de juiz, promotor, qual procurador da República cobra o texto da Constituição. Então você tem que manter uma lei. Eu sempre falo para os estudantes, quando eu dou aula em cursinho, tente uma vez por mês ler a Constituição Federal, porque ela abarca muita coisa, ela abarca muitas matérias, então você tem que ler, tem que dominar aquilo ali, né? Tem que ler a jurisprudência do Supremo. Ah, vou fazer concurso para delegado. Meu amigo, o direito penal hoje e o processo penal, né? Ele praticamente, a válvula de escape ali é a jurisprudência do Supremo e do STJ. Você tem que ter, por exemplo, roubo mediante emprego de arma de fogo, né? Hoje é crime hediondo, né? Pacote de crime, mudou isso aí, beleza. Agora, uma série de coisas muda. A jurisprudência ela é muito importante. A arma tem eficiência para efetuar o disparo? Ah, não tem. Não incide a majorante. E aí? Né? Ah, no porte legal de arma de fogo, né? Lei 10.826 ali, artigo 14. Isso é nossa prática, né, William? Eu mesmo, eu pego o laudo, já peguei várias vezes, muitas. Tá lá, não detém capacidade para efetuar disparos. O que acontece? Fato atípico. Eu não indicio, tendo em vista a ausência de capacidade para efetuar disparos da arma de fogo apreendida com o investigado. Né? E quem fala isso? É a lei? Não é, a legislação não fala nada. Jurisprudência. Então, hoje o concurseiro, né? Antes já era assim, mas hoje, principalmente com o novo Código de Processo Civil, que trouxe toda essa questão, essa sistemática da teoria dos precedentes, né? Então, é da common law, né? Como se diz, está entrando no Brasil com força isso aí. A jurisprudência, ela tem importância muito grande. O concurseiro, ele tem que ter um apoio disso, no estudo dele na jurisprudência. Ele não pode ficar... você falou muito bem isso aí, da questão do resumo, de você fazer o seu resumo, isso aí é melhor... Na minha época, o que eu fazia, né? Eu riscava o livro, meu resumo era um livro ali, né? Eu rabiscava tudo, eu não tinha paciência de montar o resumo. Né? Nem à toa, quando eu comecei a dar aula, eu tive que montar meu material. Aí foi um trabalho danado que eu uso até hoje. Ele usa 5 anos o material e eu vou atualizando, né? Melhor coisa que tem. Isso. Então, essa estratégia que tu desenvolveu aí, eu passo para os alunos, né? Eu sempre falo, inclusive quando eu estou dando aula, né? Se tem algum aluno meu assistindo aí, eu sempre digo, eu passo a minha visão do que é importante, né? Que é interessante tu identificar daquilo que está estudando o que é mais importante. Nem tudo é tão importante assim que mereça um destaque. Então eu sempre passo para os alunos ali destacar uma ou outra parte, alguma expressão do tipo penal, né? Sublinhar determinada expressão no livro, para aquela memória visual, né? Quando tu olhar aquilo ali, tu lembrar da explicação do professor, tu procurar fazer essa associação, né? É uma coisa que eu fazia e que funcionava muito comigo. Enquanto o professor estava dando aula, eu escrevia o que podia e alguma parte do código eu sublinhava. Depois eu chegava em casa e montava o meu resumo. Eu tentava reproduzir a aula com as minhas palavras. E isso eu tenho até hoje, eu tenho há 10 anos o material assim, né? Que eu vou atualizando. Eu não sei se tu viu ali um comentário da Poliana Marinho. Ela colocou ali, ó. Professora nossa que só estudava o que gostava. Colocavam clipes nas matérias chatas. Olha, eu não sei, Poliana, mas eu acho que esse teu amigo está estudando até hoje. Porque o cara que não estuda o que não gosta, né, dificilmente ele vai buscar aprovação. Né? A pessoa não pode selecionar dessa forma. É aquilo que eu falei, tem que procurar evitar esse ciclo negativo. Não gosto disso. Imagina se na prova dele ele só que não gostava, que ele não estudou. Ele tirou 0, né? Óbvio que não deve ter acontecido isso. Tem uma margem uma margem de azar muito grande, né? Cair só o que ele não estudou. Mas a chance de cair o que ele não estudou, se ele realmente colocava clipes nas matérias chatas para não estudar, olha, eu não consigo entender, né, que estudo é esse, né? Eu sempre digo para a pessoa, né, tem que ver se a pessoa está estudando ou está fingindo que está estudando, né? Está brincando que está estudando. Né?
A pessoa tem que se manter focada no estudo e fazer um estudo da forma mais abrangente e integral possível, né? Isso que o Luiz falou ali de ler a legislação, isso é muito importante, né? O concurso público, ele basicamente ele se compõe de prova objetiva, prova escrita e prova oral. Cada fase do concurso requer uma preparação específica. Via de regra, para a prova objetiva, né, do meu ponto de vista, se você fizer uma leitura de toda a legislação seca, né, se tu pegar o edital, ler toda a legislação seca que vai cair na tua prova, se tu fizer isso uma ou duas vezes, muito provavelmente tu vai ficar da metade da tabela para cima. Tu vai ficar entre os... se tem 10 mil candidatos, tu vai ficar, olha, lá por 4, 5 mil certos somente lendo a lei, certo? Lendo de forma inteligente, né? Não adianta ler só por ler sem absorver nada. Mas é uma forma que te prepara para a prova objetiva. Mas, no entanto, o próprio Luiz pode confirmar isso, se tu for para uma prova escrita ou para uma prova oral só com a leitura do código, tu vai tomar um pau que tu não vai ver onde é que tu saiu, entendeu? Tu não vai ver a porta que tu entrou. Então, são formas de ação, né, diferentes, específicas para cada parte, para cada fase do concurso, né? Tem várias questões, né, que envolvem a aprovação do concurso público, que talvez até nós não teríamos tempo aqui para explanar, né, tudo que envolve a trajetória de um concurseiro, né, Luiz? Não, eu lembro assim que na minha época, eu fiz uma prova, foi em 2012 ou 2013, não lembro agora, foi no Mato Grosso. Aí na segunda fase, eu perdi a segunda fase por pouca coisa, né, lá. O que é que perguntava? Por exemplo, uma questão perguntava o que era adimplemento substancial, direito civil. Você não responde isso com a lei, isso aí é a doutrina pura, né? Outra questão de constitucional, lembro de um concurso, não lembro qual foi, era sobre controle de constitucionalidade, né? Falar sobre o que acontecia com a legislação anterior, né? Com o surgimento de uma nova Constituição. Pura doutrina, não tem jeito, ainda envolve jurisprudência do Supremo também. Então, na prova discursiva, você não vai conseguir desenvolver uma boa resposta se você não tiver, primeiro, uma boa base de conhecimento doutrinário mesmo, né? Porque eu já vi questão de administrativo falar assim, discorra sobre os princípios que regem o regime jurídico administrativo. Olha só a questão, extremamente aberta. Então, como é que você vai desenvolver uma resposta na questão dessa só lendo o resumo, né? Lógico, você pode ler o resumo, mas desde que é um resumo baseado numa doutrina, num estudo aprofundado que você fez anteriormente. Mas, às vezes, a pessoa também ela esquece de fazer esses mergulhos profundos, né? Por exemplo, você vai fazer concurso de delegado, você tem que ter um conhecimento legal ali na teoria do crime, você tem que estudar isso, porque cai concurso. William, não sei se você já trabalhou na Advero, na parte de recursos e provas discursivas. Tu já fez esse trabalho lá com eles, de recursos? Não sei se você fez. Uma época, Luiz, para fazer essa parte aí, mas eu estava com o meu tempo meio escasso, e aí eu não consegui aceitar, até porque isso aí também requer um empenho, né, uma atividade que não estava muito... Nisso aí eu trabalhei, né? É uma parte decisiva, né? Sim. Na vida do candidato, isso é uma parte decisiva. E aí, se tu vai abraçar a atividade ali para não abraçar efetivamente, né? Só para fazer, eu não gosto muito disso, né? Na verdade, assim, nada na vida, eu acho que se você não vai fazer com vontade, se você não vai fazer com determinação, é melhor não fazer, né? Então, deixa para outro ir lá fazer, que vai fazer da forma que precisa realmente ser feito, né? Para ajudar aquele candidato que não teve aprovação, às vezes por um erro da própria banca na correção, né? Às vezes por um vício da questão que confundiu o candidato, né? Porque a questão ela precisa ser clara, ela precisa trazer todos os que você precisa entender, compreender para resolver, né? Se a questão for mal formulada, né? Se o examinador que formulou a questão cometeu algum equívoco, ele deve reconhecer isso. E isso às vezes só é feito por meio do recurso, né? Um recurso que mostre para o examinador, olha, aqui não que a tua questão esteja errada, mas tu colocou uma informação aqui que deixou o candidato com uma dúvida, né? E aí a resposta não foi no sentido que se esperava por conta da dúvida criada em razão da redação da própria questão. Eu acho que o recurso ele requer muita clareza, tal qual o examinador quando vai fazer a questão, né? Quando tu vais fazer o recurso da questão, tu tem que demonstrar com clareza para o examinador no que consistiu o teu erro, né? É como um recurso,
de um condenado que recorre ao tribunal. Tu tem que demonstrar de forma específica, né, clara, né, onde é que consiste o teu argumento, né? E isso é uma atividade que demanda, não acho que seja uma atividade muito complexa, mas é uma atividade que demora muito tempo, né? Demanda muito tempo e empenho, né? Demora. Fiz no Maranhão, para delegado do Maranhão, eu fiz 16 recursos, né, para lá de Vera. Eu fiz até para delegado do Rio Grande do Sul também, delegado da Polícia Federal. É um trabalho, assim, pesado, né? E eu observei, assim, nas questões, por exemplo, teve questão de penal, eu não lembro se foi agora, se foi delegado do Maranhão, não lembro, que falava assim, para falar sobre a teoria da culpabilidade, os elementos, desse jeito a questão discursiva, falar sobre os elementos da culpabilidade, sobre e mandava você discorrer sobre isso. Nossa, se você não tiver um conhecimento, de certa forma, teórico, da teoria do crime, você não consegue desenvolver, né? Falar sobre a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, né? A exigibilidade de conduta diversa, trabalhar a questão da culpabilidade normativa, esse tipo de coisa, você não consegue. Isso você vai precisar de um estudo prévio de doutrina. Então é importante você fazer mergulhos profundos. Você falou um ponto muito importante, porque tem matérias que são base, né? Se você for as matérias de penal, constitucional, administrativo, processo penal, são matérias base. Agora depende muito do concurso. Por exemplo, você vai fazer delegado no Rio de Janeiro. No Rio, tem uma peculiaridade muito grande, que é a questão de medicina legal. Lá é muito pesado. Você tem que ter um estudo aprofundado mesmo em medicina legal, porque cai medicina legal na prova objetiva, cai medicina legal na prova discursiva e cai medicina legal na prova oral. Meu amigo, você vai responder uma prova oral de medicina legal, você tem que ter domínio. E lá eles não pegam leve, não. Pegam pesado, eles querem conhecimento aprofundado. Então sempre é muito importante, né, outra forma também de estudo, você conhecer como, né, historicamente é o concurso naquele estado. Cada estado, pode ter certeza, tem a forma de cobrança. E acima disso também, temos a banca, né? Você vai fazer uma prova do CESP. O CESP ele tem entendimentos, né? Ele tem entendimentos já prefixados. Isso é conhecimento geral, todo mundo sabe disso. Agora, a estados, por exemplo, eu fiz um concurso no Mato Grosso, é uma banca do governo ali que faz. Então ela tem uma forma bem peculiar de elaborar a prova, né? Acho que no Paraná é uma instituição do estado lá mesmo que faz, é uma faculdade lá, não lembro, agora não lembro o nome, né? Na minha época que eu fiz lá, não sei quando, 2012, era uma faculdade lá que fazia essa prova. No Rio, é um instituto também, agora eu não lembro o nome. Então, assim, tem uma maneira, né? No Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, não sei o que, da César Bittencourt, não sei o que, Bittencourt, é uma instituição também do estado. Então, assim, você tem que analisar a banca, né? Eu acho que até, Will, não sei se na sua época você fazia isso, eu gostava muito de estudar pelas questões, né? Eu gostava de ver as questões, como eram cobradas. Saiu delegado no tal estado. Aí tem que analisar duas coisas. Quando foi o último concurso? O último concurso foi 8 anos antes. Então já não é base, né? É muito tempo. Então já não vale a pena você pegar essas questões, né? Porque 8 anos é tempo demais. Mas analisar a banca, né? A banca, você estudar pela banca, estudar as questões que aquela banca cobra, a forma com que aquela banca ela cobra as questões é importante. Aborda os temas, né? Por exemplo, a FCC, né, que é a Fundação Carlos Chagas, ela faz concurso para magistratura, mas faz muitos concursos o quê? Na área de tribunais, técnico e analista, né? Então, tem uma maneira bem peculiar de cobrança. Agora, você vai fazer uma prova da FGV, né? Da Fundação Getúlio Vargas. Se cair, por exemplo, português, porque na minha prova de delegado, não sei se na tua foi assim, na minha caiu português ainda, né? Eu tive que fazer 16 questões de português. Em português, e na minha época tinha peso 2, cara, valia mais que as questões de direito. Olha eu só, nunca tem fui que falar, um aluno exímio no português, né? Eu no português eu era muito mediano, né? E aqui eu volto naquele ponto de tu conhecer a tua realidade. Eu tinha uma limitação no português, tia. Aquela questão, eu não gostava muito de estudar português, mas eu sabia que eu tinha que estudar, e eu estudava, né? E eu sabia ao mesmo tempo que não era o meu ponto forte, né? Então, lógico, na minha estratégia de estudo eu priorizava as matérias de conhecimento básico, aquilo que eu falei que faz parte da formação básica. No português, quando eu resolvia provas de concurso, uma coisa que me chamava a atenção, independente do grau de dificuldade da prova, poderia ser uma prova considerada fácil pelos especialistas ou uma prova difícil.
a minha média ficava em torno de 7, 7,5, independente do grau de dificuldade da prova. Então eu sabia que em qualquer concurso que eu fizesse, não ia me comprometer, mas também não ia ser o meu ponto salvador. Ou seja, eu ia sempre estar dentro das vagas com o meu português. E eu procurava, então, no penal, no processo penal, despontar, né? Ganhar o que eu perdi em português. Por exemplo, na primeira fase do concurso para delegado aqui do Rio Grande do Sul que eu fiz, português tinha peso 2. E as questões, inclusive, de direito penal e processo penal tinham peso 1. Então, teve candidatos que gabaritaram português e tiraram uma nota pior que eu nas matérias jurídicas, mas classificaram na minha frente, na primeira fase, né? Na primeira fase tinham, se eu não me engano, cerca de 11 mil candidatos e se classificaram para a segunda fase algo em torno de 400, né? Eu lembro que na primeira fase eu fiquei pela posição número 300, né? Mas vários que ficaram na minha frente tiraram a nota maior que eu no português, né? Aí depois, na segunda fase, que não tinha português, que tinha penal, processo penal, aí eu recuperei, né? Aí eu recuperei várias posições que eu tinha perdido por conta do português na primeira fase, né? Eu sabia que não ia me comprometer, mas também não ia me salvar, né? Outra questão interessante aí, Luiz, que tu comentou, a questão da resolução de questões. É muito importante, né? O estudo consistente tem os 4 pilares, que eu sempre digo, que é lei, doutrina, jurisprudência e resolução de questões. A resolução de questões ela é extremamente importante por 2 motivos. Primeiro, para te identificar se o teu material de estudo é bom, né? Por que eu digo isso? Ganhei um PDF mágico aqui, recebi um resumão. Beleza. Leia esse resumo e resolva questões. Por que eu digo isso? Essa resolução, imediatamente após a leitura, se o teu material é bom, tu vai estar apto a resolver as questões. Eu não consegui absorver muito, mas tu acabou de ler. Então, se tu acabou de ler, está na tua memória. Se tu leu agora, tu resolver questões imediatamente depois, tu vai lembrar para resolver. Se nada do que tu leu te ajudou, é porque teu material é ruim. Aí o problema não é tu, o problema é o teu material. Agora, acabei de fazer a leitura aqui de um livro, de um PDF ou até de uma aula, vi uma aula. Se esse material não te deixar apto a imediatamente depois resolver questões, o defeito, a falha, é no material ou no sistema, na forma de estudo eleita. Então, a resolução de questões ela serve para te ensinar a desarmar questões na hora da prova, né? Eu sempre digo a diferença entre o jogador profissional e o amador, né? O amador, ele faz o quê? O amador, ele joga a bolinha dele para treinar, não é? Ele não tem um jogo profissional para fazer, ele joga para treinar. O profissional é diferente. Ele treina para jogar. Ou seja, o concurseiro é a mesma coisa. Tu tem que treinar a resolução de questões para chegar na hora da prova. É lá que é o teu objetivo. É na hora da prova que tu tem que estar apto a pegar, a desarmar a questão. Muitas vezes nos concursos as questões se repetem, apenas mudando-se a forma de fazer o questionamento. Então o aluno que treina por resolução de questões, com certeza ele está 2, 3 degraus à frente do aluno que não faz a resolução de questões. No segundo momento, a resolução de questões também é importante para te relembrar a matéria, né? Para te lembrar, por exemplo, estudei, por exemplo, hoje direito penal. Resolvo questões imediatamente depois. Isso vai servir para eu ver se o meu material de estudo é bom. Agora, eu posso selecionar questões para resolver daqui 4 meses, quando eu não tiver mais com a matéria fresca na memória. Nesse momento, as questões vão me ajudar a entender qual é o ponto que eu esqueci ou que eu tenho deficiência para eu revisar. Então, a resolução de questões ela é muito importante, tanto na questão de identificação da qualidade do material, quanto daquilo que o candidato precisa melhorar, precisa voltar a estudar, né? É um ponto muito importante. E também essa questão do treino, né? É importante você conhecer o concurso que você vai fazer, né? Não adianta também ficar só treinando questão objetiva e você sabendo que vai ter uma fase discursiva. Você tem que treinar resolução de questões discursivas. Até isso nós trabalhamos, né, William? Nessa parte, né? Você lembra? Exato, exato. Parte da questões, era um curso, né? Eu e o William, nós trabalhamos juntos num curso para o último concurso agora, delegado do Rio Grande do Sul, onde nós elaborávamos as questões, né, com base no edital, temas atuais, né? Os alunos respondiam de forma manuscrita as questões discursivas, mandavam para nós e nós fazíamos todas as correções. Caligrafia, a força estava boa, legal, então a gente dava essas dicas.
a forma como era dada a resposta, porque não é assim, por exemplo, você pergunta o que é tal coisa. Aí tem pessoas que gostam de fazer uma baita de uma introdução com um monte de coisa. Olha, eu acho muito interessante, pelo que eu já observei, assim, na minha experiência com questões discursivas de concurso, eu trabalhei em muitos recursos, e como o William, a gente trabalhou junto aí na elaboração, é bom a pessoa, de certa forma, ela já começar respondendo mesmo, ela já dizer ali para que veio, falar logo o que é, de uma maneira... E depois ela pode até talvez introduzir um pouco, mas nada demais, porque você perde espaço ali. Muitas das vezes é 5 linhas, no máximo 10 que tem para responder. E se for uma pergunta muito genérica, né, que demanda aí muita informação, você tem que saber concatenar as ideias. E isso, meu amigo, você só consegue fazer treinando. Treinar, tem que treinar em casa, tem que fazer um curso mesmo, como esse que a gente trabalhou, é muito bom, né? Geralmente curso de questões discursivas demanda um custo maior para o candidato, né? Porque é um tipo de serviço que dá muito trabalho para os professores, né? E é um serviço assim bem técnico, mas é muito importante. Você vai fazer curso para delegado, para defensoria pública, para magistratura, Ministério Público, vai ter questão discursiva, vai ter a fase discursiva. E aí? Juiz, principalmente, que tem a parte de sentenças. Então, você tem que treinar, né? E até melhorar a sua própria letra mesmo, né, William? Porque aí você tem pouco tempo, você tem que treinar para não... Ó, eu trabalhei num recurso, pra você ter ideia, de um candidato para delegado da Polícia Federal. Olha, a letra dele, eu tive que pegar o WhatsApp do cara e ficava batendo as fotos. Olha, o que você quis dizer aqui, né? Aí ele falava para mim, aí eu ia lá no recurso, conforme resposta do candidato, que corrobora com o espelho de resposta da banca examinadora no ponto tal. Aí eu ia perguntando para ele, né? E ele me dizendo, a nossa, a letra do cara é assim, quase ilegível. E ele conseguiu classificar, deu certo o recurso, né? Acho que você lê com cuidado. Tanto que ajuda. Olha, Aí é Deus. cara, meu Deus do céu, eu falei assim, ainda bem que quando for delegado da PF, acho que ele já fez até academia. Passou na prova oral e tal. Quando for delegado da PF, cara, não escreve Tem nada computador. não, digita que é melhor. Só assina mesmo. Só assina os documentos e acabou. E olha lá, né? Não, horrível a letra. Então tem que ter. Eu conheço pessoas, tem candidato que é tão sistemático assim, que a letra dele é tão feia. Ah, professor, minha letra é ilegível. Não dá, não consigo. Olha, compra um livrinho de caligrafia para você, pelo menos, tentar arredondar a sua letra. Porque assim, aquele que vai ler vai conseguir entender. A letra do candidato, eu sempre falo isso, ela não precisa ser uma letra bonita, linda, ela tem que ser legível. Né? O examinador ele vai pegar muitas provas. Então, se ele pega uma prova em que a letra é quase ilegível, a tendência é o quê? É que ele deixa de analisar uma série de pontos. Muitas das vezes o candidato ele fez uma boa questão, fez uma boa resposta, né? Acertou ali muitas coisas e passa despercebido, porque o avaliador não consegue entender o que está escrito ali. Então, e o cara não vai ter paciência, né? Ele tem ali centenas de provas para analisar. Então, é importante ter uma boa caligrafia, né? Não precisa ser linda, não, mas tem que ser uma letra, né? Legível, tá? Isso aí é muito importante, tá, pessoal? Outro ponto também. Travou aí, né? Parece que travou aqui, né? William. Pessoal, não sei se o professor vai conseguir voltar aí, né? Não sei se ele consegue voltar conosco, porque às vezes questão de internet é terrível, né? Mas, caso ele não consiga voltar, né, eu quero deixar aqui uma mensagem para todos, né, que estudam para concurso, que tem o sonho de uma carreira. Você tem que focar sempre ali no que você quer, tá? Isso é importante. E assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, né, um conselho mesmo, né? Quando eu estudava para delegado, né, eu me imaginava delegado, tá? Não consegue voltar não aí, hein, William? Pede para participar aqui para eu poder, né, adicionar você. Deixa eu ver se eu consigo pôr o William de volta aí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Tô tentando, vou ver se ele volta aqui comigo. Tá conectando. Voltou. Tá me vendo aí? Tá tranquilo? Ah, sim, agora voltou. Acho que tinha caído a conexão, não sei se foi aqui ou se foi aí, mas travou tudo aqui. Eu acho que foi aí, aqui não caiu não, tá?
Ô, William, eu estava só aqui dando uma mensagem final para eles, tá? Para o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou dar uma mensagem, depois você dá a sua aí, viu? Que já está no final Tranquilo. mesmo. Então, eu vinha falando o seguinte, quando eu estudava para delegado, eu me imaginava delegado. Eu pensava, eu colocava na minha cabeça uma coisa meio louca, assim, né? Me imaginava na delegacia, tomando decisões, relatando inquéritos, dando entrevistas ali sobre casos que eu consegui resolver. Eu pensava dessa maneira, porque isso me ajudava muito, sabe, nos momentos difíceis, né? Principalmente quando eu fazia uma prova, perdi muita segunda fase, então isso é muito ruim, né? Bati muito na trave em concursos para delegado, então, de certa forma, eu sempre imaginava, vou conseguir, vai chegar uma hora que vai dar certo, isso aqui não tem erro, eu não vou desistir, eu vou continuar firme nos estudos. Então, isso aí para mim foi muito fundamental, né? Ter sempre um pensamento bem positivo, sempre pôr ali nas mãos de Deus, que a coisa vai dar certo, e Ele vai olhar para mim, vai pôr uma prova abençoada. E isso aconteceu, né? Aqui no Tocantins, eu sou muito grato a Deus por estar aqui no Tocantins, por ter me dado essa oportunidade. Aqui eu prosperei muito, não só como delegado, mas como professor, enfim. Né? Até meu filho mais novo nasceu aqui também, né? Tem meu filhinho de 1 ano e 8 meses. Então, assim, a vida ela nos presenteia, certo? Se você fizer a sua parte, se você se esforçar, não desistir, desistir não é opção para o concurseiro. Não é, tá? Não só para o concurseiro, mas para a vida. Se você tem objetivos, você tem sonhos, você não pode largar de mão no meio da dificuldade, meu amigo. Aprenda uma coisa, a dificuldade, ela forja o ser humano. Tem gente que só quer facilidade. Não queira facilidades, né? Não queira isso. Ah, eu quero facilidade, eu quero que a coisa não vai ser assim. Não vai ser dessa forma. Vai ter dificuldades, né? Então, queira as dificuldades, que sem dúvida será na dificuldade que você vai superar, vai amadurecer, vai crescer e, acima de tudo, você vai ter a sua vitória, né? Então, essa mensagem eu quero dizer para todos, né? Abro aqui espaço para o professor William, não sei se ele está ouvindo a gente, para ele poder aí Sim. dar uma mensagem para nós, né? Eu quero, durante a nossa transmissão, cara, eu vi que vários, agora eu tava, a hora que caiu ali, eu fui ver vários alunos meus da faculdade, dos cursinhos ali comentando ali, eu não consegui visualizar na hora, eu vi que teve ali um comentário da Alice ali, que foi aluna de Direito aqui, e estagiária na delegacia que eu atuo, né? Agora vi ali também o Marcelo ali, que foi meu aluno, né, comentando ali, o caminho é persistência, foco e fé. É exatamente isso, né? A trajetória do estudo, né? Como eu falei no início, o estudo é uma constante, né? E nada dá certo se você só se dedica de vez em quando. Então, deixo aqui um abraço para todos aí, né? E qualquer dúvida que tenham a respeito de trajetórias para concurso, né? A gente não é guru, não tem fórmula mágica, como eu falei, mas a gente sempre procura ajudar, né? Aqueles que questionam a respeito de técnica de estudo, de forma de estudo, enfim. Estou sempre à disposição aí. Obrigado pelo convite, Luiz. Comigo, ó, precisando aí da gente, estamos à disposição e sem dúvida vamos trabalhar junto aí, né? Com certeza em outros projetos aí também, né? Certo que sim. Um abraço. Muito obrigado. Tá bom, amigo. Até mais, viu, William? Pessoal, até mais. Obrigado aí.